Fala pessoal, eu sou o V e sejam bem-vindos ao meu canal. E sim, é isso que você leu no título. Eu odeio jogos Souls-like. Calma, fã de Dark Souls, abaixa essa arma e deixa eu me explicar, tá bom? Não é como se eu achasse esses jogos, os jogos desse estilo ruins, ou que eu ache Dark Souls em específico ruim, longe disso. Dark Souls tem uma lore incrível, extremamente interessante. Na minha opinião, é o suprassumo do Dark Fantasy medieval. Eu acho também a ambientação surrealista do Sekiro simplesmente linda. Mas eu tenho uma série de motivos pelas quais eu odeio esse estilo de jogo. Eu vou explicar tudo. Então, vem comigo que eu vou contando mais. Bom, partindo do princípio, o que é o gênero Souls-like? A maioria deve saber, mas vamos acompanhar a origem desse subgênero do RPG de ação e o que torna o jogo um Souls-like, tá bom? O primeiro jogo a ser lançado, o jogo que foi o criador desse subgênero e desse padrão, foi o Demon's Souls, jogo lançado para o PS3 lá em fevereiro de 2009. A partir desse jogo, um padrão foi definido na indústria, e definindo os padrões desse subgênero. E que padrões são esses, V? Bom, vamos lá. A lista de coisas que tornam um jogo um Souls-like. Fator número 1, alta dificuldade, dificuldade extrema. Esse é o fator principal nesse subgênero. A alta dificuldade no combate com inimigos pequenos que dão danos absurdos. A dificuldade normalmente é tanta, cara, que no Dark Souls 3 tem um boss no tutorial que é tão difícil, mano, que faria a luta do Itadori contra o Sukuna no final do Jujutsu parecer fácil e simples. E detalhe, esse é o tutorial do jogo. Imagina o resto. Eu digo imagina o resto porque eu simplesmente não saí dessa parte. Mas enfim, outros fatores são o gerenciamento cuidadoso de itens, como poção de cura, estamina, distribuição de pontos e habilidades, e armas e armaduras certas e específicas para cada tipo de inimigo ou boss. Após o Demon's Souls, tivemos o boom desse subgênero, e do jogo que popularizou ele, que é o Dark Souls 1, um RPG de ação Dark Fantasy medieval extremamente difícil, que levou todos esses conceitos ao extremo. E isso só evoluiu a cada jogo da trilogia. Mas não é só de Dark Souls que vive esse gênero. Tem vários jogos que estão nesse subgênero de dificuldade extrema da série Souls. Aqui vai uns nomes: Sekiro, Elden Ring, Hollow Knight, o já mencionado Demon's Souls, e o que eu menos odeio nessa lista, o Bloodborne, o Souls-like exclusivo do PS4. Bom, mas basicamente isso que torna um jogo um Souls-like. Alta dificuldade em combate, o mapa, que geralmente é um labirinto, a história é quase sempre uma coisa fragmentada, nunca mostrada de maneira linear e direta. Geralmente a história é contada através do ambiente, história dos inimigos e armas e documentos como pergaminhos. E tem a versão curta dessa explicação, que é bem direta. Bate, rola, rola e bate de novo. Falei tudo? Acho que sim. Agora vamos ao porquê, a minha opinião. O porquê que eu não gosto desse tipo de jogo. E na verdade a resposta é até que bem simples, eu diria. Eu não gosto de jogos muito difíceis. Porque, bom, quando eu vou jogar é o meu momento de relaxar. É um momento de lazer, eu quero me divertir. E eu entendo quem goste, né? Afinal, gosto é gosto. Mas eu simplesmente não consigo me divertir num jogo onde eu morro a cada 2 minutos pro mesmo inimigo padrão do jogo. Essa coisa de morrer 30 vezes pro mesmo inimigo não me faz sentir desafiado. Faz eu me sentir irritado, entendeu? Me faz sentir que foi um jogo feito pra mim não vencer. E essa sensação, esse sentimento me irrita muito, sabe? Há pouco tempo atrás eu resolvi dar uma chance pro Bloodborne. Eu decidi jogar ele e, cara, eu morri tanto no jogo, logo no começo, mas tanto que eu tava quase explodindo de raiva.
E o trecho em questão tá passando aí na tela. Quando eu finalmente passei dessa parte, eu morri bem mais à frente. E adivinha o que aconteceu? Eu voltei tudo e todos os inimigos voltaram. Cara, quando isso aconteceu, eu fiquei tão puto da vida que eu desinstalei o jogo e desde então eu não quero mais jogar um Souls-like nem se me pagarem. Antes do Bloodborne, a minha primeira experiência com esse gênero foi com Dark Souls 3, que eu joguei no PS4. E cara, a minha experiência com esse jogo foi tão irritante e frustrante quanto foi com Bloodborne. Eu não conseguia passar da armadura gigante do tutorial. Do tutorial, mano! E aí, você tá vendo esse vídeo e pode nos comentários dizer: ah, mas vê, o problema tá em você que é um noob do caralho. É, meu amigo, eu ouço dizer que você provavelmente tá certo. Mas só parcialmente, porque eu já joguei jogos, já zerei jogos em dificuldades muito altas. Os mais recentes foram o Resident Evil 4 Remake, que eu zerei no modo profissional, e o Infamous Second Son, que eu zerei na dificuldade especialista, que é a dificuldade máxima do jogo. Mas é aí que entra o pulo do gato, porque jogar qualquer jogo na dificuldade máxima ainda é uma experiência fácil perto de qualquer tutorial de um jogo Souls-like. Essa questão envolvendo dificuldade sempre é muito debatida no mundo dos jogos. E os jogos Souls-like sempre são pauta nesses debates, com pessoas achando que deveria ser obrigatório ter um modo easy, né? Ou pelo menos como nos outros jogos que você escolhe o nível da dificuldade da sua experiência, e pessoas que dizem que não tem que ter modo easy porra nenhuma, que se você não consegue zerar o jogo, você é ruim e tem falta de persistência. Na minha opinião, nenhum dos dois lados está errado, pois os jogadores que gostam da dificuldade extrema, gostam de superar esses desafios e zerar o game várias vezes, com várias classes ou em tempo recorde, isso inclui até gente que zera Dark Souls em tapete de dança, mas enfim, esses jogadores são de um nicho único, eles têm um território no mundo dos games, onde eles são únicos. E se esses jogos tiverem um modo easy, ele seria mais um RPG qualquer que qualquer um pode zerar tranquilamente. Mas agora, também olhando por outro lado, no qual eu me encaixo mais, a dificuldade extrema e a falta de poder escolher um nível de dificuldade afasta jogadores que querem conhecer aquele universo, as histórias que o mundo daquele jogo conta, a lore dos inimigos, das armas também. Mas por conta desses jogos serem para um único tipo de público, que é os jogadores hardcore, e me arrisco a dizer, alguns mais famosos, quase que pro players, o jogo perde uma grande parte do público que poderia ter, assim como aconteceu comigo. Apesar de eu amar a temática e tudo mais, eu não jogaria um Souls-like hoje, nem se me pagarem. Bom, pessoal, e com isso tudo, eu quero dizer que jogos de dificuldade extrema, os Souls-like, não são pra mim. Eu não me divirto jogando esse tipo de jogo e provavelmente eu nunca vou ser um jogador de Souls-like. Mas lembre-se, não quero que vocês me entendam mal, tá? Eu não quis dizer em nenhum momento que esses jogos são ruins. Longe disso. Na verdade, tudo que eu citei aqui, todos os jogos que eu citei aqui são jogos incríveis, tanto nos fatores técnicos, quanto em história, mecânicas e jogabilidade. Fora as temáticas Dark Fantasy que eu amo demais. O clima do mundo de Dark Souls me lembra muito Berserk nesse sentido, dessa ambientação sombria Dark Fantasy medieval. Bom, esse vídeo foi mais uma opinião, né? Um desabafo, uma opinião particular minha. Se você gostou, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, seria muito legal ter você aqui regularmente. Bom, eu vou indo nessa, acho que eu já falei bastante, mas vendo bem agora, talvez eu poderia ter realmente resumido esse vídeo, né, em uma frase simples. Eu não gosto de jogo difícil pra caramba de bater e rolar pro lado.